Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, nós temos um microfone, eu peço que todos se identifiquem antes. Marido não pode fazer pergunta. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Tá bom, brincadeira. Gostaria que você contasse a eles, de repente, desde que você concebeu a ideia e colocou ela em prática, né, que foi em curtíssimo prazo, até por isso mesmo não fez business plan, nada, colocou já o projeto, do que você imaginava e do que quando você se deparou, né, na prática, né, da diferença, quer dizer, a estrutura que você imaginava na sua cabeça e isso depois em prática como ocorreu e com a evolução depois disso, né, do que era essa ideia inicial, o que se transformou nisso hoje, né? O seu nome, por favor? Idel Arcuchin. Ok, deixa eu só interromper um pouquinho antes da sua resposta. Eu queria fazer duas observações. A gente não pode contar para o pessoal da graduação a minha opinião sobre business plan, mas eu já falei várias vezes aqui. O business plan é um negócio que eu considero, e eu fiz 200 mil business plans na minha vida, eu considero uma ferramenta para evitar grandes desastres. Ponto final. Ele não é, ele é uma coisa mutante, permanente, é o planejamento estratégico que vai evoluindo e que você está fazendo todo dia, mudando todo dia. Então, no seu caso, você é o business plan em pessoa. Não. Está na sua cabeça. Então, mas segundo assim, ponto, eu quis dizer que não é bom fazer business plan. Ele não é... Ele assim, teria sido tudo muito mais fácil se tivesse tido. Não sei não. E vai não ser... sei não. Mas você é um sucesso, então o business plan teria sido importante se ele mostrasse que aquilo que você queria fazer ia ser um grande desastre. Eu acho que esse é o grande mérito do business plan. Mas é uma opinião pessoal minha. Sim. Os acadêmicos aí por aí discordam um pouco disso. E eu sempre crio essas polêmicas porque eu acho que sai mais luz disso. Segundo ponto, eu queria lançar o seu nome para o nosso concurso de empreendedor de sucesso do ano, cujas inscrições se encerram em poucos dias. Nós fazemos um concurso anual com a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Isso é para quebrar um pouco, para acordar quem está dormindo. Nós fazemos um concurso anual em que tanto as pessoas podem se candidatar a ganhar o prêmio e vai virar capa de revista, no fim da história, quem ganha, como nós podemos apontar pessoas que nós sabemos que são empreendedores e que eventualmente nós julgamos que poderiam participar desse concurso. Então, existe um site chamado Empreendedor de Sucesso do Ano, é esse o nome? Uma coisa só? empreendedordesucesso.com.br. Isso é com a editora Globo que nós fazemos, isso pode virar até alguma coisa do programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios da Rede Globo. Então nós temos um convênio com eles, um acordo com eles, o Centro de Empreendedorismo, e todo ano nós cuidamos da seleção, da classificação, da avaliação de todos os participantes, e eles fazem todo o levantamento, eles entrevistam as pessoas, é uma coisa muito divertida. E esse é mais um objetivo que nós cumprimos em função de divulgar o assunto empreendedorismo, porque essas histórias como a sua nós precisamos contar. É importantíssimo. Você vê quanta coincidência houve entre a minha apresentação e o que você falou. Nós nunca tínhamos nos visto antes, né? Essa coisa de atitude, de você persistir, de você enfrentar, de você passar por angústias, de você ir em frente, ir atrás das pessoas, isso tudo é a permanente vida do empreendedor. E vai se repetir, porque o empreendedor não para. Esse é um problema do empreendedor. Ele é um cara que cria, e quando cria, o processo de criação é um grande prazer. E isso, quando você entra numa rotina, você já fica pensando, bom, agora eu vou fazer mais uma, que é isso, e não para de inventar. Então, essas eram as duas observações que eu queria fazer. Então, você está lançada como candidata em nosso nome, a gente tem direito de lançar, obrigada, a menos que você não queira ser entrevistado. E então, as perguntas, tem um microfone sem fio aí circulando, sempre eu pediria que as pessoas se identificassem antes, porque nós gravamos tudo, isso vai para o nosso site e é sempre bom saber quem está perguntando, ajuda a gente a compreender às vezes a pergunta. Só isso. Em junho nasceu uma ideia. De junho a julho eu estava conversando com pessoas e já saí para procurar uma locação. Já mandei um e-mail para amigos perguntando quem conhecia alguém que gostaria de trabalhar o dia inteiro
de qualquer lugar que tivesse casa, carro e computador e que falasse línguas. E em setembro já estava lançando o projeto para a imprensa. Saí para procurar um espaço para alugar. Queria muito que fosse num local que tivesse o público transeunte, o público que se deparasse, assim, que se surpreendesse com o que estava vendo. Por isso a Rua Augusta. Na verdade, esse espaço que a gente está hoje foi a segunda locação que eu vi, que não tinha tempo na minha cabeça para ficar procurando muita coisa. E ficava a minha família, o conselho falando, mas para quê? Para quê agora? Porque eu falava assim, vai abrir em novembro. E todo mundo falava, por quê? E a explicação que eu dava para eles, e eu acredito nisso até hoje, é que assim, toda ideia boa, ela é boa. Eu sempre acreditei que era uma ideia boa, ela é boa porque ela está conectada com o seu tempo. E se você não faz logo, alguém faz. Então assim, pairava de alguma forma no ar, sabe, aquilo como uma tendência, e se eu não fizesse, alguém ia fazer. E eu teria muitas vantagens fazendo. Só que eu só pensava nas vantagens. Porque aí quando vinha assim, e o budget, eu falava coisa muito simples, era eu, a minha assistente, passaríamos o dia na biblioteca, ali no computador, recebendo inscrições, de vez em quando a gente ia montar umas exposições, a gente ia ter uns livros na biblioteca, e de vez em quando, né, uma vez por dia, algumas vezes por semana, como um passe de mágica, ia abrir uma porta onde tinha uma sala de aula, e os alunos iam entrar, ia ter um professor lá dentro, dando uma aula incrível, inusitada, nova. E óbvio que não foi nada disso. Porque a escola abriu e, assim, no primeiro dia já era um caos. Já não tinha. Mas da biblioteca, de biblioteca em biblioteca, o que aconteceu foi que, em 2 anos, há 2 dias, foi nessa segunda-feira que eu ganhei a primeira mesa para sentar dentro da escola. Eu tenho uma sala, palmas de novo, né? São 2 anos com o meu laptop. Juro, gente, eu trabalho com um laptop e poucos papéis. Que claro, né, uma nômade a vida toda, andando para cima e para baixo. Então assim, eu sento do lado de alguém, aí eu sento do lado de outra pessoa, aí eu sento na biblioteca, aí eu sento lá no pátio, aí eu em casa, no carro, no táxi, o tempo inteiro eu tô no computador. Respondi sua pergunta? Exatamente. Uma ideia que surgiu, que era como isso se transformou, né? Agora, esse tal do business plan, que eu ainda não entendi muito bem. Mas o business plan estava todo na sua cabeça. Porque o que é um business plan? É saber do marketing, saber do financeiro, saber do seu público-alvo. Isso você já tinha tudo na sua cabeça. E se envolver em absolutamente todas as áreas é muito interessante. Porque você... porque te traz mais, pelo menos a mim, me traz mais equilíbrio, sabe? Assim, eu sei como é que funciona o financeiro, como funciona o educativo, como funciona a nossa divulgação, como funciona o atendimento. Como existe uma expectativa, como existe né, na minha cabeça existe um modelo, eu imagino qual seria a forma ideal do nosso, sabe, atendimento, receber as pessoas, a forma ideal de um professor ministrar uma aula. E aí eu vou dando minha opinião em todos os departamentos, mas isso hoje eu já percebo que eu preciso recuar um pouco, porque eu já tenho profissionais à frente de alguns departamentos que eu tenho que deixar eles mostrarem o seu modo de desenvolver um projeto.